minha gente, beleza? Bom, neste domingo tem jogo do Flamengo contra o Ceará às 4 da tarde e a gente, claro, vai trazer informações aqui deste momento sobre essa partida, sempre lembrando que neste domingo às 4h30 da tarde vai ter live aqui no canal com direito à escalação e análise em tempo real para você sobre o jogo entre Flamengo e Ceará. Ah, mas Bernardo, eu prefiro pós-jogo. O problema é que no pós-jogo estarei na rádio, nessa partida especificamente, mas na segunda-feira, evidentemente, vai pingar aí para você uma análise sobre essa partida do Flamengo, né, que pode marcar a 5ª vitória consecutiva da equipe no Campeonato Brasileiro, tá? Vamos inaugurar uma sessão de abraços aqui para você, que eu já falei, você que faz esse canal, então nada mais justo do que retribuir os pedidos de abraço. Eu sei, gente, que vai chover pedido de abraço aqui no canal, dentro do possível, na medida do possível, eu vou retribuir esse carinho aí para todos vocês. Brasil afora, não só Brasil, mundo afora, tem muita gente inscrita nesse canal aqui, que também fala de outros países, tá bom? Bom, como deve jogar o Flamengo? Tá, vamos fazer aqui um esboço, cruzando informação também, com o que deve ter o Flamengo, que o técnico Domenech deve escalar nessa partida contra o Ceará. Lembrando que o Flamengo, depois do jogo, volta para o Rio de Janeiro, para depois só viajar para o Equador, né? Tanto que jogadores como Felipe Luiz e Arrascaeta sequer embarcaram para Fortaleza, tá? Depois o Flamengo vai para o Equador e aqui também a gente vai ter um aperitivo sobre o que esperar nesses jogos contra o Independiente Del Valle na próxima quinta-feira em Quito. Mas vamos lá, voltando aqui para o jogo contra o Ceará. Goleiro, bom, eu acho que vai o César, até para pegar rodagem para as partidas da Libertadores da América. O César que está recuperado, o Gabriel Batista comprometeu naquele jogo contra o Bahia, depois não acho que tenha comprometido. Muita gente até acha que ele falhou no lance que originou o escanteio para o gol do Fluminense, do Digão, né, na partida da última quinta-feira. Eu não acho, não. Eu não acho que tenha sido falha particularmente, mas se não for o César, me parece que não é um drama ter o Gabriel Batista, não, muito pelo contrário, né? Já jogou contra a Bahia, já jogou contra a Fortaleza, já jogou contra o Fluminense, foi bem no jogo, sobretudo contra o Fortaleza. Acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo nessa sequência de jogos em que o Flamengo não tinha Diego Alves, tampouco o César, reserva imediata da posição. Mas até para ganhar ritmo de jogo, isso é importantíssimo para um goleiro. Eu acho que nesse jogo contra o Ceará, o Domenech vai escalar o César, beleza? Lateral direita, aqui um dado para você, informação: o Isla entrou nos últimos 4 jogos do Flamengo. Não por coincidência, na minha opinião, o Flamengo venceu esses 4 jogos, tá? No jogo contra o Santos, entrando durante a partida, nos jogos contra Bahia, Fortaleza e Fluminense, começando a partida, mas nunca terminando as partidas, tá? Seja para a entrada do Tuller, como no jogo contra o Bahia, seja com a entrada do Mateuzinho, como no jogo contra o Fortaleza, tá? E o técnico Domenech Torrente falou bastante em confiança para determinar o time que enfrentaria o Ceará. Bom, o Mateuzinho é um cara que teve, depois de uma estreia turbulenta contra o Botafogo, no time de cima do Flamengo, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, sob a batuta do Domenech, ele teve uma partida boa nos minutos em que esteve em campo contra o Fortaleza, inclusive dando assistência para o Gabigol fazer o gol da vitória. Então, se for falar em confiança, me parece que hoje o Mateuzinho é um jogador muito mais confiante. Até para ter o Isla nos jogos complicados da Libertadores no Equador, contra o Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, eu acho que ele vai de Mateuzinho, tá? Na zaga, Rodrigo Caio começou os 9 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, é o único do time a ter feito isso, tem 86 minutos em média por partida, me parece claro que vai começar no banco, então apostaria em Tuller e Léo Pereira na zaga, tá? Na lateral esquerda, René ou Ramon. O René, lembrando que sempre pode jogar também, pode ser uma opção pelo lado direito da defesa do Flamengo. Mas eu lembro a você que tem análise do Ceará aqui no canal, que o lado direito ofensivo do Ceará é mais complicado, com o Fernando Sobral, a quem eu cometi um deslize, chamando de Fernando Pacheco brevemente, fazendo uma confusão com o lateral esquerdo Bruno Pacheco. Mas voltando aqui, o meia, ponta direita, Fernando Sobral, e o lateral direito Samuel Xavier, que apesar dos 30 anos apoia bastante, é bom jogador. Então eu acho que o René seria o mais indicado para começar na lateral esquerda dessa partida contra o Ceará, tá? No meio aí você tem várias opções, né? Se for para jogar num 4-2-3-1, mais uma vez, uma variação para o 4-5-1 até, o Flamengo pode mudar de esquema, de um 4-3-3 para um 4-5-1, 4-2-3-1, mas se for jogar com 2
Eu acho que o Gerson está suspenso, vale lembrar. Pode ser Arão e, sei lá, o Diego, de repente, né? E aí na posição do meia, um pouco mais adiante, ele pode ter o Everton Ribeiro, que eu acho que não vai jogar, até por ter começado os últimos jogos, jogando muito bem, por sinal. De repente, pinta o PP nesse time. Tá, o PP, que é um jogador destro, meia, que atua atrás do centroavante, 22 anos, pode ser que pinte por ali, tá? Aí no ataque a gente tem 5 jogadores brigando por 3 posições, brigando em tese, né? Porque vai poupar jogadores como sempre faz, aliás. Eu apostaria todo o meu dinheiro, que não é muito, que o Michael comece a jogar nessa partida. Na posição de centroavante, ele pode ter o Lincoln começando um jogo e o Gabigol, que me parece melhor, bem melhor fisicamente, né, do que no início do Campeonato Brasileiro. Ele não jogou contra o Bahia, né, ele estava pronto fisicamente para jogar, mas a comissão preferiu poupá-lo naquele jogo contra o Bahia em Salvador. Aí no jogo contra o Fortaleza ele só entrou no segundo tempo, então teria gás, eu acho que para jogar contra o Ceará. Até para você não ter um ataque totalmente de reservas, embora faça o rodízio, ele nunca coloca um setor inteiro com reservas, com jogadores em tese considerados reservas desse time. Eu já falei aqui sobre os preferidos também no canal do Domenech Torrente. Beleza? Então acho que ficou claro para vocês. Falando aqui, já uma prévia do que vai acontecer contra o Independiente Del Valle, jogo na próxima quinta-feira. Quito, altitude 2.850. Vamos parar com essa história de que não tem nada a ver com altitude. Essa história de altitude não tem nada a ver. Claro que tem, eu já senti na pele isso, tá? Foi numa cobertura que eu fiz da seleção brasileira em Bogotá, num empate por 0-0 no ano de 2007. Foi o primeiro jogo do Brasil nas eliminatórias para a Copa da África do Sul. Choveu muito, esse jogo foi no Estádio Campín, choveu muito no dia da partida. Bogotá está 2.600 metros acima do nível do mar. Quito, 2.850. Então Quito ligeiramente mais alta do que Bogotá. Bogotá menos, tá? E como choveu muito, eu tenho por hábito chegar muito antes da cobertura dos jogos, eu saí correndo na arquibancada para não tomar chuva até a posição de imprensa. Eu quase tive um treco, por conta da altitude, evidentemente, tá? Então, estou falando aqui de 2.600 metros de Bogotá. Então, em Quito, evidentemente, haverá um certo sofrimento. O Brasil, que perdeu em 2001 para o Equador, jogando eliminatórias, né, por 1-0 para a equipe do Equador, teve problema já jogando na altitude. Quer dizer, estou falando aqui de seleção brasileira para tornar mais fácil a identificação em relação aos jogos, tá? Mas é notório que há uma dificuldade. E o Domenech é uma novidade na carreira dele, mais ou menos, tá? Eu vou trazer mais informação ao longo da semana, te falando que ele já teve experiência em altitude no futebol dos Estados Unidos. Nenhuma altitude como essa de Quito, mas já teve, tá? Lembrando que depois do jogo do Flamengo é em Guayaquil, cidade localizada no nível do mar. Não tem altitude em Guayaquil, tá? Que é o jogo contra o Barcelona, evidentemente, de Guayaquil. Beleza? Vamos lá! Mandando um abraço aqui para o Manuel Coutinho, do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Também de Pernambuco, o Renzel Monk. O Tamanini, de Vitorino Freire, no Maranhão, estou lendo aqui, né, que eu anotei, evidentemente. O Iveson, de Mulungu, no Ceará. Francisco José, de São Luís. E teve aqui um inscrito no canal também que fez um comentário, não me lembro o nome dele agora, mas que pediu informações sobre o Campeonato Brasileiro de 87. Falou, o Flamengo é o legítimo campeão? Claro que é. Eu vou relembrar a história, já contada num vídeo aqui no canal, né, que a CBF alegou que não tinha condições financeiras para organizar o Campeonato Brasileiro de 1987. E aí os clubes assumiram a bucha, né? Na fundação do chamado Clube dos 13, que tinha a presidência do Carlos Miguel Aidar, que era presidente do São Paulo, mas com grande apoio do Márcio Braga, que era presidente à época do Flamengo. Eles conseguiram lá angariar patrocínios da Coca-Cola, um patrocínio milionário, à época, evidentemente, da TV Globo e da Varig, né? Para organizar o campeonato, e conseguiram. Esse campeonato começou em setembro, com 16 clubes. Aí, no meio do caminho, a CBF olhou e falou, peraí, isso aqui dá dinheiro, isso aqui é legal, eu quero entrar. Só que já era tarde, né? E ela faz lá o módulo amarelo, que era a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e aí ameaçou paralisar o campeonato no meio do caminho. E aí houve a traição, né, do Eurico Miranda, que era cartola do Vasco da Gama, não era o presidente, era o Calçada, e assina
em nome do Clube dos 13, com uma procuração para tal, um papel que previa o cruzamento de campeão e vice do módulo verde da primeira divisão contra campeão e vice do módulo amarelo. Internacional e Flamengo, no caso, Flamengo, claro, campeão pela ordem, Inter vice, contra Sport e Guarani. Ah, mas o Flamengo se recusou, não foi só o Flamengo não, gente. O Internacional não quis também, por não considerar legítimo isso. Então, claro, o Flamengo é o legítimo campeão brasileiro de 1987. Beleza? Então é isso, live neste domingo às 4h30 da tarde. Um abraço, tchau, tchau.